Então quer dizer que eu investi tempo e dinheiro para conseguir uma bolsa do ProUni, fazer uma faculdade, me formar em professora de história para viver desempregada? É essa a realidade dos professores nesse país? Ou é só a minha? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, roda a vinheta que a gente já começa. Oi, seres humanos! Tudo bom com vocês? Eu sou Morgana, sou professora de História, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos conversar sobre um assunto chato, mas muito necessário porque é a minha realidade. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, é super importante para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom para ele indicar para outras pessoas, mas você também pode fazer isso através das suas redes sociais ou do seu WhatsApp. E também, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve no canal, a gente tem vários vídeos sobre professores aqui, principalmente para professores iniciantes que têm várias dúvidas e que estão aprendendo e que, como eu, são essa geração YouTube que busca, né, essa ajuda aqui nessa plataforma que é maravilhosa nesse sentido de compartilhar conhecimento e experiências. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje. Caso vocês queiram também, sigam a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tem muito conteúdo exclusivo lá, coisas que a gente só produz pra lá. Então dá uma olhadinha que talvez você goste bastante de nos conhecer um pouquinho mais intimamente lá. Mas vamos ao que interessa, né, gente? Eu tô pensando há um tempo em fazer esse vídeo e eu pensei em uma forma de não fazer ele durar muito tempo, mas falar tudo que eu tenho pra falar. Basicamente, eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com a minha profissão, que é professora. E eu nem digo professora de história porque vocês já vão entender, eu já trabalhei com muita coisa, ensinando muita coisa. Eu acho que esse vídeo aqui ele é muito necessário para você que tá fazendo faculdade, para você que tá pensando em fazer uma faculdade na área de licenciatura, não necessariamente na de história, porque é um panorama que eu acho que eu gostaria de ter sabido antes de entrar nessa profissão, não que mudaria, tá? Porque eu acho que realmente é a profissão da minha vida, mas talvez pra você não seja. Então a gente já vai conversar sobre isso. Eu entrei na faculdade em 2014, tá? No ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu entrei com bolsa do ProUni de 50% numa faculdade particular. Na verdade, não era nem uma universidade, era um centro universitário, é um grau abaixo de universidade. E eu entrei então para fazer licenciatura em História, que era uma coisa que eu já queria desde o meu segundo ano do ensino médio, lá em 2010, quando eu bati o martelo e falei, vai ser História. E naquela época eu não sabia se eu queria ou não ser professora, mas eu sabia que eu queria estudar História e se a única área que dava para mim trabalhar com História era ser professora, então eu ia ter que aprender a ser professora. Então aqui já começa uma coisa muito básica, tá, gente? Eu falei aprender a ser professora. Eu preciso estudar para saber ensinar, porque ensinar não é uma coisa que nasceu comigo, não é um dom divino dado por Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus nos dá dons, mas Deus me deu dons a partir do que eu aprendi, do que eu estudei, das experiências que eu tive. Ele não simplesmente fez um milagre e eu aprendi a dar aula, não. Se você falar com qualquer um dos meus alunos de 2017, que foram as minhas primeiras turmas, principalmente as que me odiavam bastante, você vai saber que eu não era perfeita naquela época e ainda não sou. Então, não é um dom. Significa o quê? Que eu tive que estudar para vestibular, que eu tive que estudar para Enem, que eu tive que conseguir uma bolsa de ProUni, que eu não tinha condição de fazer uma federal, porque a federal aqui do Paraná era à tarde, a licenciatura em História, no período da tarde, então eu não poderia trabalhar, eu não podia abrir mão de um trabalho naquela época, e olha que eu ganhava R$1.000, e eu não podia abrir mão desses R$1.000, minha mãe não tinha como me sustentar e sustentar minha irmã, não, essa realidade simplesmente não existia. Então eu tinha que trabalhar, então eu tive que optar pelo ensino noturno, numa faculdade que não era nenhuma universidade, no preço mais barato, no que eu conseguia pagar. E aí eu consegui então o ProUni, eu pagava, no primeiro semestre eu pagava 350 com o ProUni de 50%, e eu acho que no final eu tava pagando 370, mas que seja, eu só consegui fazer essa faculdade por causa do ProUni, senão com o tempo eu teria que ter trancado como vários amigos meus, por causa da falta de dinheiro, né, porque são aí 4 anos pagando um negócio que você não tem como prever como a sua vida vai estar durante esses 4 anos, se você vai ter emprego esses 4 anos, como vai estar a saúde da sua família e esse tipo de coisa. E aí, então, eu fiz estágios durante a faculdade, estágios que eu tive que pagar para fazer,
porque eu tinha o meu trabalho regular, eu trabalhava 8 horas por dia, estudava à noite, como a maior parte, né, das pessoas pobres que fazem faculdade no nosso país. E aí, então, para poder fazer os estágios, eu tinha que sair mais cedo do meu trabalho para aprender a dar aula nessas escolas. E aí, claro que saindo mais cedo do meu trabalho, eu tinha desconto do meu salário. Então, tipo assim, teve um mês que eu tive que, no meu penúltimo semestre, que eu tive que fazer estágio, que daí as horas de estágio são muito maiores, e aí você tem algumas obrigatoriedades, tipo, você tem que fazer estágio em colégio público, e você tem que fazer estágio no ensino fundamental 2, que são as turmas de sexto a nono ano. Então, essas turmas são turmas que a maior parte das escolas aqui em Curitiba, pelo menos, só tem no período da tarde. Então, eu não tinha como fazer em outro período, não tinha como fazer no período da noite, por exemplo, com as turmas de EJA. Não, eu tinha que dar aula para criança e criança estuda à tarde. Então, para isso, eu tinha que sair do meu trabalho. E aí, naquele mês, eu lembro que eu tive um salário de R$ 400, sendo que eu tinha faculdade para pagar, que era 350. Então, tipo assim, esse tipo de coisa. Durante toda a minha formação, eu gastei muito dinheiro com a minha formação, mesmo tendo bolsa do ProUni, né? Porque você tem que pensar em todo o material didático que eu tive que comprar, todos os livros, todos os xerox, e pensando que eu fazia uma faculdade que tinha um público-alvo de pobre, então a gente ainda gastou pouco dinheiro, assim, em comparação com outras faculdades e com outros cursos que têm materiais extremamente mais caros do que o meu. A maior parte dos materiais da minha faculdade eram xerox. Tinha mês que eu gastava R$ 100 em xerox, mas também tinha muitos professores que disponibilizavam os xerox em PDF, escaneavam esses xerox, e aí eu usei muito desses PDFs para ler. Porque não tinha dinheiro para ficar pagando xerox, é simples assim. Xerox, passagem, alimentação, e a gente tinha também várias aulas de campo, então, né, toda a despesa para essas aulas de campo, eu fiz pouquíssimas aulas de campo, pouquíssimas. Eu lembro tecnicamente de uma, eu cheguei até a perder uma viagem pro Rio de Janeiro, que eles foram visitar o Museu Nacional, aquele que pegou fogo acho que um ano depois que a minha turma foi, e a viagem foi tipo R$ 350, uma viagem extremamente barata para eles ficarem lá acho que 5 dias, conhecerem vários lugares históricos do Rio de Janeiro com essa viagem, com esse tour acompanhado dos professores, então tendo essas aulas lá, que foi uma viagem maravilhosa, né? Tipo assim, na questão de conhecimento e bagagem e aprendizado, e que eu não pude fazer porque eu não tinha R$ 350. Entende? Então, assim, era esse nível de falta de dinheiro que eu tinha durante a minha faculdade. Mas você faz uma faculdade com aquele sentimento da meritocracia, né? Que quando você terminar a sua faculdade, você vai ter dinheiro. E a minha realidade não é essa. A minha realidade foi que eu terminei a minha faculdade e eu fiquei 1 ano e 7 meses desempregada. E agora eu vou fechar mais um período de 1 ano já desempregada. Entende? Basicamente, desde que eu me formei, são quase 3 anos que eu estou desempregada, que eu não consigo emprego na minha área. E é claro, eu tô falando de uma realidade muito específica, que é aqui da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no sul do nosso país. Eu não sei qual que é a sua realidade aí, eu não sei se tem alguns fatores que melhoram essa realidade ou se tem alguns fatores que pioram essa realidade. Mas, qual que é o sentimento que eu fico, assim? É que é muito, muito difícil conseguir emprego na minha área. E isso me entristece, porque quando eu decidi ser professora e eu fui conversar com os meus professores na escola, era 2010, 2011, e aí eu não lembro agora se a gente ainda estava com o Requião, se já era o Beto Richa como governador de estado naquele período, mas de qualquer forma ainda era uma realidade um pouco melhor, assim. Eu lembro que quando eu fui falar com os meus professores, todos eles falavam assim, eu tinha professores muito jovens, de 20 anos, e todos eles falavam que já durante a faculdade, no segundo ano, já conseguiam se inscrever no PSS e entrar para dar aula para o estado, já ainda como estudantes. E essa não foi uma realidade que eu tive. Meu primeiro trabalho mesmo na área foi depois da faculdade, que eu consegui um trabalho numa escola particular, que eu fui substituir um professor que estava com câncer. Então ele ia fazer um tratamento de câncer e era para mim ficar tecnicamente 3 meses, que acabou sendo o primeiro semestre do ano inteiro. E aí eu fui a primeira pessoa da minha turma a conseguir um emprego na área, porque o resto não seguiu. Eu lembro que quando a gente entrou na faculdade assim, a turma era mais ou menos umas 40 pessoas.
Não, era mais ou menos umas 60 pessoas, só que a turma era uma turma de geografia e uma turma de história. E aí depois, o resto do curso, a gente teve o meu primeiro período, né, quem entrou em fevereiro, e o segundo período, quem entrou ali em agosto, porque foi 2014, juntos até o final do curso daí, só a turma de história. E aí, dessa turma ali que a gente tinha no início, umas 40 pessoas, se formou 12. E isso, gente, foi maravilhoso, assim, meus professores ficavam chocados, porque geralmente se formava 6, 5, 2 pessoas só. A maior parte do povo ia desistindo ou tendo problemas e tendo que sair do curso, tendo que trancar ao longo do período. Então a gente foi uma turma que se formou em grande número. Desses 12, na área que eu saiba, quem tá na área é eu, a Eliane, que é uma amiga minha que vai aparecer aqui no canal e vai contar a experiência dela também, e a Bruna, mas a Bruna ela tá fazendo faculdade de pedagogia agora, ela percebeu que, né, a área dela eram os alunos menores, então ela tá como professora, mas tecnicamente não na área de história. E o resto não tá na área. Por que que eu não tô na área? Eu não tô na área porque arranjar emprego na nossa área é muito difícil. Por exemplo, quando eu tava na faculdade já, em 2015 ainda, eu tava no meu segundo ano. Então já começou uma mudança de política aqui no nosso estado muito grande. A gente tinha como governador o Beto Richa, e o Beto Richa foi traumatizante, né? Eu não quero xingar, então vamos usar essa palavra. Foi extremamente traumatizante, porque já em 2015, assim, ele fez muita coisa ruim para a área dos professores, né? Não só para as áreas dos professores, mas vamos falar dessa. Então, por exemplo, em 2015 foi o ano que ele jogou a PM para cima dos professores que estavam protestando contra as questões de leis que ele estava mudando. Ele mexeu muito na legislação da questão dos funcionários públicos e afetou bastante os professores aqui. Então, teve um protesto em 2015 na frente do Palácio do Governo, ali no Centro Cívico de Curitiba, onde você tinha cerca de 20 mil professores protestando e 200 deles saíram extremamente machucados e feridos porque ele mandou a PM para cima dos professores com bala de borracha, gás e cachorro, entendeu? Tipo assim, nesse nível. Mas ele não fez só isso, né? Então, ele chegou a demitir 30 mil professores e aí logo depois ele adiou o processo do PSS alguns meses até ele conseguir abaixar o salário dos professores em 13%. E isso significa que num salário de um professor que trabalha 40 horas semanais, ele ia ter um desconto salarial, ou seja, o salário dele ia ser R$ 376,20 a menos do que é. 376, ou seja, quase R$ 400 a menos. Ele conseguiu passar essa lei. Quando eu já estava me formando, né, prestes a me formar em licenciatura de História, você já tinha toda essa legislação correndo, você já via que esse governo não era um governo pró-educação e que as vagas para professores, quando eu me formasse, iam estar extremamente limitadas. E aí a gente volta para aquele sentimento de que a sociedade também não apoia, porque eu adoro ver esses memes no Facebook e tal, né? Onde diz que professor é herói, que professor forma todas as profissões e que sem professor eles não seriam nada. Mas eles nunca fazem nada para apoiar professor, né? Porque eu lembro que na época que saiu que o governador do estado abaixou o salário dos professores em quase R$ 400, que é chegar a dar mais ou menos um salário de R$ 2.400 por mês, eu lembro que teve gente que ia no jornal falar e um monte de gente que publicava no Facebook falando, mas estão reclamando do quê? Tem brasileiro que vive de salário mínimo. Eles não têm que reclamar, não. Tá muito bom, tá muito ótimo ganhar R$ 2.500. Queria eu ganhar R$ 2.400. Que ódio que me dava quando eu li esse tipo de coisa, sabe? Porque assim, a pessoa ganha um salário mínimo, mas a pessoa não passou 5 anos da vida dela estudando. A pessoa não investiu mais de R$ 20 mil numa universidade. E a pessoa não trabalha de domingo a domingo, gente. Porque a realidade de professor eu estou gravando esse vídeo no domingo. Por quê? Porque domingo pra mim é dia de trabalho. Eu só descanso no sábado porque eu guardo o sábado, faz parte da minha religião. Mas todos os professores com quem eu trabalho, todos eles trabalham de segunda a segunda. E aí você tem um salário de R$ 17 a hora pelo Estado no PSS, né, que é o Programa de Professor Substituto do Estado, que é uma forma que eles têm de não fazer concurso público, aonde você ganha R$ 17 a hora. Isso é um absurdo, porque o piso salarial de um professor
para ensino médio, por exemplo, é no mínimo R$ 25 a hora. Entende? Então o próprio Estado dá um jeito de burlar a lei para pagar R$ 17 a hora. E não, gente, não tem 13º. Quando lá tem o dinheiro da passagem, tá? Quando tem dinheiro da passagem de ônibus para você ir, mas não tem vale alimentação, não tem saúde e também não tem garantia de que você vai ficar lá e também não tem garantia de que o seu salário vai cair no final do mês, porque se o governo quiser atrasar o seu salário, ele pode e ele vai, e acontece sempre, entendeu? Então assim, a gente lida com nenhum tipo de benefício, é só o salário bruto. Para você conseguir fechar 40 horas semanais, você tem que pegar no mínimo 3 escolas, e assim, não é 3 escolas no mesmo bairro que você consegue ir de bicicleta, não, é 3 escolas que você vai ter que atravessar a cidade e pegar 2 horas de ônibus entre elas, porque o governo nunca coloca você numa escola perto da outra, então nunca se preocupa com isso também, da sua locomoção, o tempo que você vai gastar no trânsito, sem falar que você também não recebe pelas horas que você está preparando a aula, porque a gente não só dá aula, a gente prepara a aula, a gente cria a aula. É um processo criativo, dispendioso, que leva horas, dias do nosso tempo e que a gente não recebe para isso, mas a gente não consegue dar aula. A gente não consegue aparecer na frente de um aluno sem preparar essa aula antes. Então não existe uma aula sem preparação e a gente não recebe por esse tempo de preparação. Então assim, são todos cenários extremamente injustos, irritantes e que fazem seu sangue ferver. E que fazem muita gente desistir de ser professor no nosso país. Isso com certeza. Sem falar que assim, para arranjar emprego é muito difícil, porque o processo do PSS, ele é um processo que é por pontos. Então, quanto mais experiência você tem e quanto mais formação você tem, mais pontos você tem. Então, você fica no topo da lista e assim você pode ganhar mais turmas. Aí você pega uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que só tem a faculdade, não tem nenhuma pós, não tem nenhuma experiência que não seja os estágios da faculdade, que não contam como experiência do PSS. Ela se cadastra com a pontuação dela no PSS e a pontuação dela é 0. Ela vai lá pro último da lista. Aí, qual que é o plano de todo mundo? Gastar dinheiro, assim que sai de uma faculdade, gastar dinheiro para fazer uma pós, para conseguir ter pontuação para entrar no PSS. Porque as escolas particulares não te contratam porque você não tem experiência. Eu tive muita sorte de entrar numa escola particular assim que eu terminei a minha faculdade, porque o professor estava com câncer, era fevereiro, e eles precisavam de alguém que aceitasse pegar 10 turmas, 20 horas aulas por 3 meses, e que depois de 3 meses, estaria demitido e que se virasse pro resto do ano. Professor nenhum com experiência ia largar turmas garantidas até o final do ano para pegar uma turma ali de 3 meses. Então eles tiveram que optar para alguém que não tinha experiência nenhuma. Eles não tinham outra opção. Foi por isso que eu consegui esse meu emprego. Né? E aí eu ia falar, graças a Deus, mas eu sempre penso no professor com câncer. Ele sobreviveu, tá, gente? Essa é a realidade. Eu nunca consegui vaga no PSS, e isso é a coisa que mais irrita, porque daí o processo do PSS, ele é extremamente complicado, eu tenho que juntar um monte de documentação, eu me inscrevi 2 vezes, a segunda vez, que foi a mais recente, eu lembro de ter gasto R$ 150 em documentação pro PSS, R$ 150 em documentação, sendo que eu estava desempregada, para ficar lá embaixo da lista, entende? Qual que é a linha cronológica? Eu fiz os 3 anos da faculdade, e aí eu não fazia as matérias de sexta-feira por motivos religiosos, então eu deixei todas as matérias dos 3 anos de faculdade, das sextas-feiras à noite, para fazer num 4º ano. E eu fiz durante um ano inteiro, o 4º ano, só essas matérias. E durante esse 4º ano que eu tava fazendo essas matérias que eu não fiz durante a minha faculdade, o 1º semestre eu trabalhei nessa escola particular, que eu entrei logo depois que eu terminei, entre aspas, a faculdade. Então, fiz esse 1º semestre, depois disso eu fiquei 1 ano e 7 meses desempregada. Só que, gente, eu sou pobre, eu não fiquei desempregada em casa assistindo TV. Eu tive que ir atrás de trabalho, né? Eu tive que ir atrás de renda. Então, eu trabalhei pra minha avó, que ela tinha um brechó na época. Eu vendi bombom, sabe aqueles bombons trufados que você faz em casa? Então, não tinha dom pra fazer. Então, eu comprava de uma mulher que fazia e eu vendia na rua aqueles bombons. Eu trabalhei de diarista com a minha mãe. Eu vendi roupa, eu vendi cachecol. Eu trabalhei em evento. Então, assim, sabe, aquela sensação de você fazer 4 anos de faculdade, de você encontrar a sua vocação, você encontrar o trabalho dos seus sonhos e você não tá na área e você tá tendo que todo mês pensar em uma coisa diferente pra você fazer, pra você conseguir uma renda. É essa sensação que eu tive durante esse 1 ano
e 7 meses que eu fiquei desempregada. E aí depois eu consegui um emprego que não era na minha área, mas daí era como professora, então eu pude voltar para a sala de aula, o que para mim já foi maravilhoso, que foi na aprendizagem. Mas não era a minha área, então eu dava aula de administração, eu dava aula de logística, só que foi um período que pelo menos um ano ali eu trabalhava, às vezes tinha semana que eu trabalhava 60 horas na semana. Era um lugar que tinha um salário muito bom, eu ganhava R$ 29 a hora, mas foi um ano todo que eu trabalhei guardando dinheiro porque eu sabia que eu ia ficar desempregada de volta. Porque não era minha área, eles me chamaram porque eles tinham muita necessidade, mas uma hora eles iam ter que chamar alguém da área, eles iam conseguir encontrar alguém da área e eu ia ser dispensada. Então, eu sabia disso, eu cheguei até a cogitar entrar numa faculdade de administração, fazer mais 4 anos de administração só para poder ficar na área, mas aí o coronavírus chegou, eu fui a segunda a ser demitida porque eu não era da área. Entende? O que acontece, então? Eu trabalhei esse um ano inteiro fora da minha área, tentando aprender administração, tentando dar aula disso, porque eu queria dar aula, porque eu queria estar em contato com adolescentes, porque eu queria poder trabalhar na área que eu escolhi trabalhar, sabe? E aí, quando eu tava na aprendizagem, então eu tive que tomar uma decisão, eu tive que escolher, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia ficar desempregada, mas eu queria muito voltar para a área de história, e eu tive que tomar uma decisão. Que foi uma decisão muito difícil, né? Porque eu tive que escolher daí o que eu ia pagar primeiro. E aí eu tive que escolher entre fazer uma pós e fazer um curso de inglês. E eu optei por fazer o curso de inglês. Por quê? Porque com o inglês eu poderia começar a me candidatar para as escolas internacionais. Quando eu estava esse 1 ano e 7 meses desempregada, eu descobri que aqui em Curitiba, pelo menos aqui em Curitiba, tem várias escolas internacionais que fazem o seu currículo do ensino médio todo em língua estrangeira, principalmente o inglês. Eu descobri isso porque a Monique, ela se formou em alemão. Ela estava fazendo faculdade de alemão, então eu descobri que tinha as escolas alemãs aqui, onde você tem todo o ensino médio em alemão. E aí, então, eu comecei a ver que tinham vários SESs e SESCs e também escolas da Positivo, onde você tem todo esse ensino médio dado em inglês. Então, eu decidi que eu precisava me especializar nessa área, porque tem pouca gente que se especializa nisso. Eu pensei que a quantidade de pós que eu ia ter que fazer umas 4 ou 5 pós para começar a concorrer no PSS, entende? Porque você tem aí, só em Curitiba e região metropolitana, 300 professores a menos no estado. E aí você fala, é porque eles fecharam a escola? Não, eles não fecharam a escola, simplesmente não tinha professor daquela matéria naquela escola. A minha irmã fez vários estágios naquele período, e principalmente no nosso bairro, que a gente vivia ali no SIC, que é a cidade industrial de Curitiba, que é um bairro favela, digamos assim. Ela trabalhou numa escola de periferia que era horrível, 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 horrível. E eles não tinham professor de história. Por quanto tempo eles não tiveram professor de história? 2 anos. Por quê? Porque simplesmente não foi contratado, o Estado não mandou. Então, 2 anos eles não tiveram professores. Mas isso era para o 7º ano. Porque daí para o 8º estava faltando professor de ciências. Para o 9º estava faltando professor de educação física. Entende? Simplesmente não foi contratado e não foi algo que, tipo assim, eles se preocuparam. Eles simplesmente tiraram os professores dessas escolas de periferias, que eles sabem que ninguém vai reclamar ou que ninguém vai ser ouvido por reclamar e que ninguém vai fazer nada, e deixaram isso por isso mesmo. Então hoje a gente tem essa falta de professores aqui no estado, de salas de aulas que os alunos simplesmente não têm uma matéria, não veem aquele assunto durante 1 ano, 2 inteiro, e depois no outro ano vão ter. E aí pensa esse professor tendo que retomar todo esse assunto de 3 anos antes. É essa a realidade. E aí, então, eu achei muito mais fácil fazer um curso de inglês, que ia ser muito mais caro do que uma pós, e que ia levar um pouco mais tempo do que uma pós, mas que pelo menos ia me colocar num nicho onde talvez eu tivesse mais oportunidade do que no ensino regular normal de história para escola particular e escola pública. E isso é muito triste, porque, cara, eu tenho 26 anos, eu tô formada e desempregada a maior parte do tempo, sabe? Vivendo de pico. Agora, com o coronavírus, eu passei grande parte do ano passado vivendo com o dinheiro que eu guardei nesse meu outro emprego, porque eu tinha essa noção que uma hora eu ia estar desempregada. Então é uma realidade com a qual eu tenho que conviver. E aí esse ano, agora que virou, assim que entrou março e as aulas voltaram, eu comecei a me oferecer para alfabetizar crianças, porque teve muitas crianças aqui no bairro onde eu moro, aqui em São José,
que simplesmente estão na idade de 5 e 6 anos e ainda não sabem ler e escrever, porque com essas aulas remotas, os pais não fazem as lições com eles e eles acabaram não aprendendo a ler e escrever. Eu vou na casa dos pais e dou uma aula de 1 hora para as crianças. Às vezes ajudo eles a fazerem as atividades da escola, porque como eles não leem, os pais não podem virar para eles e falar simplesmente se vira, que é o que tá acontecendo com os adolescentes, né? Tipo, se vira, eu não tô nem aí, dá seu jeito. E com as crianças que não sabem ler e escrever, não tem como, porque elas recebem aqueles blocos enormes, cheio de coisa escrita, elas não sabem ler e escrever, os pais não sabem como explicar, não tem tempo, não tem disposição e não sabem como dar uma aula, não sabem, né? E aí, então, eu consegui esse nicho. Além disso, comecei a dar aula de inglês também. Por quê? Sou formada em língua? Não sou formada em língua. Mas é isso. Eu tinha a opção de voltar para a área do telemarketing, por exemplo, ou continuar na minha área. E eu amo dar aula. Eu amo o processo de criar uma aula, eu amo o processo de explicar, eu amo o processo de quando o aluno não entende a explicação e eu tenho que dar um jeito de achar outra forma de explicar para ele. E o prazer que dá de você ver ele aprendendo e construindo o senso crítico dele, e agora, né, toda essa experiência de ver uma criança aprender a ler comigo, aprender a ler e a escrever e ser alfabetizada comigo, mas ao mesmo tempo vem todo esse nervoso, né, de tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo certo? Mas é a área que eu escolhi estar. Mas o fato de que eu tô tendo que me virar dessas milhões de formas, de não ter uma sociedade que apoia, de não ter uma sociedade que reconhece, porque discurso de Facebook é uma coisa, tá, gente? Apoio, reconhecimento são outras totalmente diferentes e que não são aplicadas aqui. E assim, não é uma realidade que nos é escondida, né? Desde o início da faculdade nos é falado. E até antes disso, porque na escola mesmo eu lembro dos professores falando, você tem certeza? Tanto que hoje, quando um aluno meu vira pra mim e fala que vai ser professor, eu viro e falo, não, não seja. Mentira, 2 alunos eu ri na cara deles. Eu rio, gente, eu caio na gargalhada, porque quando é uma coisa, eu não sou o tipo que chora, eu sou o tipo que ri, tá? Eu tive 2 alunos meus que viraram pra mim e falaram que ia ser professor. Um deles falava mais que o universo inteiro na minha aula. Um dia ele tava fazendo lição da faculdade dele na minha aula, aí eu virei pra ele e falei assim, eu já não pedi pra você guardar isso? Dele, prof, mas olha, isso aqui é importante porque é da faculdade. Eu falei assim, eu sei que é da faculdade, mas você tem que se organizar pra fazer as lições da sua faculdade em outro horário que não seja no horário da minha aula. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas prof, eu tô querendo ser professor. Aí eu... Aí ele, professora, você tá rindo? Deu, ah, desculpa, né? Daí eu falei o nome dele, daí eu falei... Você vai pagar por tudo que você tá fazendo pra mim. Aí ele riu, eu falei assim, olha, quando eu peguei as minhas primeiras turmas, a primeira coisa que eu fiz, acho que quando acabou meu primeiro bimestre, a primeira coisa que eu fiz foi achar meus professores do ensino médio no Facebook e mandar desculpa pra eles. Aí ele falou assim, ai professora, mas eu sou um bom aluno. Eu falei assim, você acha que você é um bom aluno até você virar professor, até você tá do outro lado. E geralmente essa é a minha reação, assim, de rir, ficar com dó e falar, não faz isso. Não faz isso. Você tem certeza que você pensou bem? Olha. Daí eles falam assim, mas professora, você gosta de ser? Eu falei assim, eu gosto de ser. Eu gosto de ser, é isso que eu quero ser pro resto da minha vida, mas não significa que eu queira que você seja isso. Porque eu tenho uma noção de que a realidade é muito difícil. Porque é muita politicagem. Cada governo que entra, tanto no estado quanto no município, transforma a nossa vida e o nosso trabalho de formas completamente, tipo assim, vira de um ponto pro outro, assim, e nunca é pra melhor, tá, gente? É sempre pra pior. Você não tem nenhum tipo de apoio dos pais ou da sociedade, sem falar de toda a violência da própria sala de aula, né? Que tem isso também, né? Toda a violência de você trabalhar na sala de aula e a violência emocional que você sofre e o cansaço físico de passar 8 horas por dia de pé, ou às vezes até 12 horas por dia de pé na frente de uma turma, porque não, você não consegue dar aula sentada. Eu tenho problema nos ossos do meu pé, que é uma malformação, então eu tenho dores, assim, horríveis, 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 horríveis. E assim, eu faço porque eu realmente amo. Mas não é uma profissão que eu indico pra todo mundo. E não é uma realidade que eu acredito que a gente vai conseguir mudar. Porque eu não vejo essa intenção na sociedade. Não vejo essa intenção na sociedade. Mas tô aqui.
Aí você fala, mas você tá aqui, tô aqui, gente, tô aqui, um aluno por vez, pensando que talvez no futuro seja diferente. Não tenho a crença de que vai ser diferente pro meu futuro. Eu penso que talvez seja diferente para as próximas gerações. Que cada aluno que passar por mim vai aprender a valorizar a educação, vai aprender a pensar diferente, a construir uma sociedade e a trabalhar para a construção da sociedade, em vez de só ficar postando coisa no Twitter, né? Eu vivo como quem quer a mudança para hoje, eu faço as coisas como quem quer a mudança para hoje, mas eu não consigo acreditar que ela venha para hoje. Mas, como eu disse no início desse vídeo, essa é a minha experiência, tá bom? Essa é a minha experiência com a minha profissão, essa é a minha experiência de desemprego. Mas não é a experiência de todo mundo, não é a experiência da Monique, por exemplo, e não é a experiência do pessoal que estudou comigo. Então a gente vai começar uma série aqui no canal de entrevistas com alguns amigos meus, para eles contarem a experiência deles. A primeira pessoa vai ser a Eliane, assim que a gente conseguir gravar. Ela, ao contrário de mim, conseguiu entrar no PSS, então ela vai contar como que foi essa experiência dela e como que ela faz para se manter e como que é essa realidade, né, gente, de ganhar R$17 a hora, quer dizer, R$16 a hora para o estado do Paraná. E trabalhar no meio dessa pandemia, né? Então, espero vocês no próximo vídeo do canal. Beijinhos, tchau!